Olá, está no ar Viva com Excelência, um programa da Igreja Batista Bethesda, que é uma igreja em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Muito bom ter você toda semana conosco e eu quero desafiar você a ajudar na divulgação do nosso programa através das redes sociais que está passando aqui embaixo. E toda semana nós vamos colocar esse programa na íntegra nas redes sociais. E o nosso desejo é que a cada semana você seja desafiado a viver com excelência. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Renata Passos, e nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é a disciplina pessoal e também os nossos quadros preparados com muito carinho para você. O Percepções, que é uma palavra para o seu coração, para abençoar a sua vida, e o 180 Graus, que é histórias de pessoas que tiveram a sua vida transformada. Quero chamar a Renata até aqui. Renata, muito bem-vinda aqui no nosso programa. É uma alegria muito grande ter você aqui no Viva com Excelência. Eu agradeço o convite. Bom, eu quero apresentar um pouquinho a Renata para você que está em casa, como nós fazemos em toda semana. A Renata, ela é coaching de liderança, ela é diretora da Command Coaching, trabalha com isso há mais de 10 anos. É isso, Renata? É isso. Estou há mais de 10 anos na área, trabalhando com coordenadores, trabalhando com profissionais das mais diversas áreas, sempre com foco em liderança e excelência. E principalmente na área empresarial, né? Focando empresarial, mas sempre com um foco tanto com grupo como individual, né? Fazendo a transformação, fazendo a mudança de dentro para fora. Para fora. Então tem tudo a ver com a nossa conversa aqui e eu quero falar sobre disciplina, que não é algo tão fácil, já causa um desconforto. Só da palavra. Não só em mim, mas em quem está em casa. Por que, Renata, a disciplina é algo tão essencial para o sucesso em todas as áreas da vida? O que você tem a dizer sobre isso? Pastor, pensa em algum objetivo ou algum sonho que você tenha que não envolva disciplina. Pense em um objetivo simples. Seja ele qual for. Seja ele qual for, em que área for. Porque a disciplina nada mais é do que a repetição de um processo. Só que a excelência e o resultado, ele só vem com a repetição. E para acontecer a repetição, precisa da disciplina. E eu vejo que você tem trabalhado já há mais de 10 anos com coaching, eu acho que tem muito a ver com essa questão da disciplina. Nós temos muitas dificuldades com a disciplina. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, por que somos tão indisciplinados? É algo cultural? O que você, nesse seu trabalho, tem a dizer sobre essa questão? Eu acho sim, pastor, que é algo cultural, acho que é algo que vem da ditadura, acho que nós associamos disciplina com algo ditatorial, com punição, com prisão. E acredito de verdade que a disciplina, como a gente vê, a percepção que a gente tem sobre disciplina hoje está muito relacionada à forma, muitas vezes, do que nós fomos criados. Então, se tudo eu podia fazer a qualquer hora, em qualquer momento, e achava que isso era liberdade, na vida adulta eu vou ter dificuldade em cumprir horário, em cumprir regras, em cumprir normas, em nome da liberdade. Né? Lembra aquele movimento dos anos 60, em prol da liberdade? Sim. Né? O que as pessoas queriam fazer? Viver de forma mais livre. E, na verdade, o que elas fizeram foi um movimento muito mais voltado a aprisionamento, porque elas ficavam aprisionadas em modelos, do que a própria liberdade. Porque as pessoas talvez associam, como você falou, disciplina com prisão e falta de liberdade. É o contrário? E com punição mesmo. É o contrário? Exatamente o contrário. Disciplina é liberdade. O sinônimo de liberdade é disciplina. Não tem como ter liberdade sem ter disciplina. As coisas estão juntas. A questão é que muitas vezes a gente associa a disciplina a algo punitivo. Vamos ver um exemplo? Acho que todos os telespectadores já ouviram ou já assistiram a Super Nanny, que é um reality show que acontece em 2 canais, né? Tem o original na TV fechada e tem o outro na TV aberta, no SBT. Em ambos os programas, a psicóloga ela entra na casa dos pais, que sempre tem uma queixa relacionada ao comportamento das crianças. E ela coloca o quê? Qual é a mágica? Qual é o milagre que ela faz, pastor? Ela coloca uma série de regras, de disciplinas, faz um quadro de horários. Eles têm horário para jantar, eles têm horário para brincar, eles têm horário para acordar,
Logo, depois de 2, 3 semanas, a mágica está instalada e as crianças melhoraram e a família melhorou. Só que qual é o problema desse programa? O programa é excelente. A questão é que quando a criança não obedece, ela vai para que cantinho? Da disciplina. A mesma coisa que fez com que essa família se libertasse de hábitos e comportamentos que não eram bons, é usado para punir. Então a disciplina ela entra para organizar e entrou para punir. Essa criança, com certeza, se ela ficou muito tempo nesse cantinho da disciplina, ela vai crescer e vai falar o quê? Disciplina é o quê? É ruim, é castigo. E vai gerar uma confusão na cabeça dela. Vai gerar dela. uma confusão. Disciplina é boa ou disciplina é ruim? E muitas vezes o que acontece muito, aí eu acho que é bem cultural, pastor. No nosso caso, nos brasileiros, né? Nós somos os povos dos extremos, né? É verdade. Ou disciplina nenhuma, levo a vida como eu quero, faço o que eu quero, a hora que eu quero. Ou tenho disciplina demais. Falta equilíbrio. Falta equilíbrio. Por conta da falta do equilíbrio, as pessoas olham as pessoas muito disciplinadas e falam assim, eu não quero isso para mim. E associam disciplina como uma coisa chata. Tem uma declaração do John Maxwell que ele diz, e eu concordo com ele, com um pastor que cuida de muitas famílias, que nós somos uma geração que não completa a tarefa. Invariavelmente eu encontro pessoas que abandonam projetos, processos, mas quando nós nos aproximamos de pessoas bem-sucedidas, uma característica essencial é a disciplina. A falta de disciplina, Renata, tem consequências? A falta de disciplina é uma das coisas que mais tem consequências. Na verdade, hoje é muito comum as pessoas começarem a fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E não fazerem nenhuma das coisas com excelência. Né? Porque aonde está a excelência? A excelência, eu falo que a mãe da excelência é a disciplina. Né? E ela só acontece quando a gente coloca energia, quando a gente coloca foco, quando a gente coloca dedicação, mas principalmente, pastor, quando a gente sabe administrar a nossa vontade. Que a nossa vontade não é confiável. Os nossos desejos, o nosso coração, ele não é confiável. Que é retardar talvez a autossatisfação, que é pagar esse preço. Na verdade, o que as pessoas mais querem hoje, nós, né? O que é a nossa sociedade, o que nós queremos mais hoje é coisas muito rápidas, né? E hoje dá para entender, né, por que se pagou tanto pelo WhatsApp. Porque as pessoas não esperam mais nem resposta. Elas querem tudo de forma mais rápida, com menos tempo e menor esforço. Disciplina é coisa de tempo. E isso afeta a igreja também, né? Isso afeta qualquer tipo de organização. Qualquer tipo de organização. Mas quem mais é afetado com a falta de disciplina é o indisciplinado. E dentro disso que a gente está conversando, você falou um pouco da Super Nanny. A família paga um preço pela falta de disciplina? Eu acho que a família é o berço da disciplina. Eu acho que a disciplina tem que nascer na família. Então, uma das coisas que a gente estuda bastante hoje é a importância da mesa nas casas, né? A importância de ter uma das refeições, pelo menos uma das refeições por dia, pastor, juntos. Ter horário, ter regra, ter limite. Hoje as famílias, elas estão sem limites. Os limites hoje são muito flexíveis. E se eu tenho limite muito flexível, como que eu vou ter disciplina? Se cada um come em horário o que quer, da forma que quer, como que eu posso falar de disciplina? A disciplina nasce na família. Isso é bíblico, né? Isso a é mesa bíblico. é bíblica e tem a ver com conexão, que é o que está faltando. Renata, antes da gente continuar a nossa conversa, nós vamos ver um vídeo agora, que é um vídeo lindo, que fala que Jesus está sempre conosco. Eu queria que você assistisse esse vídeo e fosse abençoado. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us was
desperation reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray. I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives Lindo esse vídeo, abençoador. Renata, para continuar a nossa conversa, quando nós falamos de disciplina, e a gente já conversou aqui que muitas pessoas talvez veem disciplina como algo de alguém que está oprimindo, como algo muito difícil, como talvez reprimir a liberdade. E as pessoas que são disciplinadas, estão trilhando esse caminho, são vistas como chatas, como intolerantes, impacientes. Como é que você analisa isso? Por que que é dessa maneira e por que que essas pessoas que têm a disciplina como característica pessoal são muitas vezes vistas com desconfiança? Eu acredito, pastor, que disciplina é questão de princípios. A gente precisa ter alguns princípios, algumas verdades absolutas que norteiam nossa vida. A disciplina ela só tem valor se ela está baseada em princípios sólidos. Porque senão, para que ter disciplina? A disciplina é algo que vai fazer com que eu alcance meu propósito, que é algo muito maior do que eu. Então, disciplina é algo de dentro para fora. É de dentro para fora. Porque muitas vezes as pessoas creem que é algo exterior. Não, é de dentro para fora. E por isso ela está tão relacionada à liderança. Eu não tenho como liderar se eu não for disciplinado. São coisas que estão juntas. E vai ser até essa pergunta que eu vou fazer para você. E é isso mesmo. Porque, pensa assim, pastor, como que um líder, ele faz o que ele tem vontade? Então, disciplina tem tudo a ver com liderança? Tem tudo a ver com liderança, porque eu tenho que liderar primeiro os meus pensamentos e os meus desejos. Se hoje eu não tenho vontade, eu não faço. Amanhã eu tenho vontade, eu faço. Quem que está me liderando? Meu desejo, a minha vontade, os princípios ou o que eu tenho que fazer? Logo, a pessoa que, hoje está chovendo, não vou na ginástica. Eu já comi um bombom. Eu agora também estava fazendo dieta, mas já comi um bombom, agora eu vou começar só na segunda-feira. Eu ia fazer o relatório hoje, eu ia estudar hoje, mas eu estou cansado, eu também acho que eu mereço. Ela começa a ser conivente com essas pequenas atitudes. Logo, ela está fazendo isso com todas as outras coisas da vida. Então, qual que é o objetivo? Quais são os princípios que norteiam essa pessoa? Porque quem não tem
liderança sobre os seus desejos, sobre a sua vontade, e coloca a sua vontade para se direcionar, é como o vento, né? Falar de disciplina é algo interessante, porque às vezes a gente acha que é pagar um preço e não ver resultado, mas eu tenho aprendido, e eu queria ver se você me confirma isso na sua experiência como coaching, que disciplina tem a ver com pagar primeiro para se divertir depois. Tem a ver com isso? Exatamente. Não tem como a gente primeiro receber e depois oferecer. Nós viemos aqui para servir. A disciplina é coisa de líder. Disciplina é para quem quer liderar, porque ela realmente algo libertador. Quando a gente começa a assumir o comando dos nossos pensamentos e começa a ser dono das nossas vontades e dos nossos pensamentos, a gente começa a liderar. Quando a gente começa a liderar, a gente começa a ter disciplina, aonde a gente acredita que seja importante. Renata, antes da gente continuar e para o final da nossa conversa, nós vamos para um quadro muito especial que é o 180 graus, que são histórias de vidas que tiveram uma virada radical e foram transformadas. Eu casei muito cedo, né, aos 17 anos. Tenho um filho de 18 anos, uma filha de 9 anos. E já no começo de casamento, né, eu tive o Kevin, daí eu engravidei depois de novo, né? Depois de 3 anos que eu tinha ele, ao 8º mês de gravidez, eu perdi um bebê, né? Faltando 15 dias para nascer. E foi uma fase muito difícil da gente, porque a gente esperava muito, né, esse neném, e de repente teve um descolamento de placenta e veio aí que ele veio a óbito, né? Então foi uma fase muito difícil, né? É um bebezinho, né, assim, perfeito, né? E a gente do nada assim, nunca passei mal, tal, e perder assim, né? Foi muito difícil, né, essa fase. Mas a gente passou, né, a gente conseguiu superar. E passado-se mais algum tempo, eu engravidei novamente, né? E infelizmente aconteceu a mesma coisa, né? Eu vim, né, a perder uma menina dessa vez, né? E foi muito difícil, porque a primeira vez você fala, não pode acontecer de novo. Aí aconteceu de novo, né? Quando eu perdi o segundo, eu cheguei até a pensar, né? Eu falei, nossa, deveria ter tirado o meu útero fora, né? Porque eu tive uma hemorragia gravíssima, né? O médico falou falou pro meu marido que eu quase, né, fui a óbito por causa dessa hemorragia. E dá um sentimento, assim, de revolta na gente, né? Os porquês, né? Os praquês, assim. Mas Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele sustenta a gente, né? Ele fala com a gente. Tive, sim, uns momentos, assim, de revolta, de querer entender, mas não adianta a gente querer entender certas coisas, né, na vida, que isso só vai causando mal pra gente. Aí, passado-se algum tempo, né? Eu e meu marido, a gente teve um grave acidente, né? Ele na pista, eu indo levar ele trabalhar e o nosso carro capotou e ele teve uma lesão seríssima, né? Na coluna, ele chegou a quebrar o pescoço e tal, e eu fraturei a face. E aí ele foi para a UTI, eu fui para o Hospital Unimed, ele ficou nos fornecedores de cana. E quando eu tive alta, eu já quis ir visitar ele rápido, já queria ver ele. Tanto que quando eu entrei na UTI, ele estava sedado, né? Tava assim, não tinha reação nenhuma. Mas ali, quando eu pisei o pé na UTI, eu senti a presença de Deus. Deus falando comigo, né? Para eu ler o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Então, ali eu vi que Deus estava cuidando de tudo. E quando eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus, né? Por que está acontecendo tudo isso? Porque a gente está sempre buscando o Senhor, a gente está na Tua presença. Por que, Senhor? Mas um dia, assim, Deus falou comigo. Ele me supriu de uma forma, assim, financeira que eu não tinha condições de arrumar um dinheiro e tal. E Deus usou pessoas que trabalhavam com Ele para me abençoar. E eu não tinha comentado para ninguém aquele dia o que eu estava passando. Eu só apenas pedia para Deus. E nesse dia, Deus me surpreendeu. O pessoal foi lá visitar ele e falou, olha, a gente quer ajudar você e tal. E eles entregaram um envelope, esse envelope tinha uma quantia, né, em dinheiro, e eu
E naquele mesmo dia eu tinha chorado, tinha falado para Deus o que eu ia fazer. O que eu ia fazer agora sem dinheiro, meu marido daquele jeito, naquela situação. E quando aconteceu isso, de Deus mostrar que Ele estava no controle, que Ele ia fazer no tempo dele, na hora dele, eu descansei no Senhor realmente. Eu realmente entreguei para que o Senhor agisse. E a partir daquele momento Deus começou a agir na vida dele e na minha vida. As pessoas iam visitar ele, tipo assim, nossa, ele vai morrer, ele não vai ficar assim. E todo momento eu falava, não, ele não vai morrer. Se Deus não levou ele naquele dia, Deus não vai deixar ele assim. Então eu creio que tudo isso aconteceu porque Deus tinha e tem um propósito na nossa vida. E hoje eu entendo, quando eu olho para trás, eu vejo tudo que a gente passou, né, achando que estava acabando, né, aquele momento dele estar naquela cama, eu vendo a cura dele aos poucos, Deus fazendo, Deus agindo. E eu sentia Deus carregando eu mesmo no colo, assim, porque foi momentos assim muito difíceis assim, para mim, para meus filhos. Mas a gente acreditava no milagre. E hoje eu louvo a Deus porque eu vejo um milagre na vida dele, assim, na minha vida emocional, nos meus filhos. Eu vejo que realmente Deus tem e teve e tem um propósito para tudo isso, né? Eu vejo a mão de Deus mesmo, assim, sobre a nossa vida. E eu louvo a Deus pela nossa célula, pela minha igreja, pelo meu pastor, por cada um que me visitou naquele momento difícil, por cada palavra que me deu de incentivo, de uma palavra amiga, de orar comigo, de me ouvir, às vezes que eu chorei, que eu desabafei. Mas eu creio assim que Deus é tremendo, Ele não faz nada por um acaso, Ele sempre tem um propósito para tudo. Obrigado, Marcele, por nos inspirar com esse testemunho. E como sempre nós falamos, você que está em casa, Jesus pode mudar a sua vida, lembre-se disso. Renata, para chegar no final aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. E onde entra a espiritualidade, a pessoa de Jesus nesse processo de desenvolver disciplina pessoal? Acho que disciplina é uma mordomia que o Senhor nos concede. O Senhor nos concede todos os dias a misericórdia de começar de novo. Todos os dias, quando a gente amanhece, a gente tem uma nova chance, né? Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Amém. E, sinceramente, pastor, eu tenho muita dificuldade com o cristão indisciplinado. Que talvez é uma contradição de termos. Eu acho completamente contraditório cristão indisciplinado. Porque ele entende o privilégio, ele entende o sacrifício da cruz. Ele tem o Espírito Santo que transforma ele de dentro para fora. Ele está cheio do Espírito Santo, ele sabe exatamente aonde é a fonte, ele tem princípios claros, ele tem um manual de vida, está tudo escrito ali, o que ele é para fazer, e ele tem dificuldade com a disciplina, não consigo, não dá certo, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, isso não é para mim, e isso nos entristece muito, porque a gente vê pessoas que muitas vezes têm muito menos de princípios, de capacidades, que não conhecem a salvação e que conseguem realizar os objetivos porque têm mais determinação. É algo triste. Triste e contraditório. Que todo cristão deveria ser disciplinado. Não por opção, mas por mandamento e por mordomia até mesmo. Porque a palavra disciplina vem de uma raiz que tem a ver com discípulo e aquele que segue. Uma das palavras. Mas isso geraria uma conversa ainda maior que vai ficar para uma outra oportunidade. É muito interessante isso. E, Renata, para fechar a nossa conversa, eu queria fazer essa pergunta para você. Viver uma vida de excelência tem um alto preço? Tem sim. Excelência paga um preço e principalmente disciplina tem um preço a se pagar, né? Quando a gente assume algumas disciplinas na nossa vida, como casal, como família, como profissional, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Por isso, pastor, que é muito importante que a gente tenha um propósito muito claro para a nossa vida. Que a gente saiba, primeiro, o que o Senhor realmente quer com a nossa vida, né? Para que a gente está aqui, né? Viemos servir, mas de que forma eu posso ser uma pessoa melhor a cada dia? Porque aí sim, olhando para o reino, olhando para o céu,
olhando para um propósito que é muito maior do que nós mesmos, a gente consegue ser disciplinado. Né? Se a gente olhar para nós, para a nossa pequenez, para a nossa fragilidade, e principalmente se a gente olhar para as nossas vontades, né, para os nossos desejos e para o nosso coração, que não é nada confiável, aí cada dia a gente faz as coisas de uma maneira e de um jeito. Eu acho que está na Bíblia, eu acho que é da Bíblia, eu acho que é dos princípios que o Senhor nos confiou, Amém. Nos deixou, que vem toda a disciplina. Porque excelência começa com Deus, né? Tudo começa com Deus. Começa e termina com Deus. Renata, muito obrigado mesmo pela sua Obrigada, presença aqui, senhora. por ter nos abençoado muito nessa conversa, que eu creio que edificou quem está lá, abençoou quem está em casa. E eu queria indicar um livro para você que está em casa, é um livro que fala um pouco sobre isso, que é A Prática da Excelência, são 7 disciplinas dos líderes extraordinários, e aí você fica com essa indicação para abençoar a sua vida nessa semana. E agora nós vamos ver o que está acontecendo nessa semana, as notícias, fique ligado. Marque na sua agenda, nos dias 26 e 27 de abril, a Bethesda estará comemorando 8 anos com uma grande festa de celebração no Clube Atlético Piracicabano. No sábado, teremos uma celebração especial com a banda da Vineyard, Piratininga. Somos uma igreja em células e semanalmente nos reunimos nas casas em centenas de endereços. Venha participar conosco. Receba uma palavra de esperança todos os dias. Ligue para a vida. Um serviço diário de mensagem para o seu coração. É só ligar. E no dia 21 de abril, às 19h30, teremos o nosso checklist, onde o pastor Ricardo Kapler ministrará uma palestra com o tema Os 5 Níveis da Liderança. Todos os sábados, encontro da Juventude Live. Às 18 horas, Live Evolution para jovens de 12 a 17 anos. E às 20 horas, Live Livre para jovens de 18 a 36 anos. E nos domingos, nossas celebrações são para toda a família. Às 18h30, no Clube Atlético Piracicabano. Acompanhe a Bethesda nas redes sociais. Twitter, @IBBethesda. Facebook, Igreja Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versículos de 28 a 30, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Nós brasileiros somos profundamente marcados por um processo sociocultural chamado jeitinho brasileiro. Nós somos a nação que deixa para fazer o gol aos 45 do segundo tempo. Nós deixamos as coisas para cima da hora. Isso é um grande problema, porque o jeitinho brasileiro é o que mais nos impede de viver uma vida com excelência. Há muitas pessoas hoje que estão vivendo vidas medíocres, vidas na média, porque são pessoas que aderiram ao jeitinho brasileiro. Gente que não prioriza as coisas mais importantes, gente que não se prepara para grandes empreendimentos, pessoas que se lançam a objetivos sem antes fazer uma análise, sem antes se preparar. Pessoas que deixam tudo para cima da hora. Jovens que vão fazer a prova, que deixam para estudar 2 horas antes da prova. Pessoas que vão fazer uma entrevista de emprego e pouco se preocupam com a forma como estão vestidas. Isso tudo tem a ver com o jeitinho brasileiro. O texto que nós lemos são palavras de Jesus. Jesus está expressando a sua sabedoria divina. E Jesus, ele está falando sobre disciplina. E a disciplina, ela é o golpe de misericórdia contra o jeitinho brasileiro. Nós somos brasileiros e vivemos no jeitinho. Mas esse não é o desejo de Deus para você, porque isso impede você de ser a pessoa que Deus quer que você seja. Isso impede você de exercer o pleno potencial de Deus para a sua vida. E eu creio que existem 3 conselhos nesse texto, nesses versículos, nessas palavras de Jesus para você, para que você possa vencer o jeitinho brasileiro e para que assim você tenha uma vida com excelência, uma vida plena. O primeiro conselho, a primeira lição que nós tiramos desse texto é a seguinte:
para que você seja uma pessoa disciplinada e vença o jeitinho brasileiro, priorize as coisas prioritárias. Priorize as coisas realmente importantes. E prioridade é isso, é aquilo que vem antes. Mas infelizmente nós não priorizamos as coisas que são importantes. Priorizamos aquilo que é periférico. Damos valor às coisas que não estão no centro. E isso nos impede de alcançar grandes coisas. Isso nos impede de realizar grandes feitos nas nossas vidas, para as nossas famílias, nas mãos de Deus também. E você precisa entender isso. Você precisa priorizar aquilo que é mais importante. Mas, infelizmente, o que tem acontecido é que hoje nós temos sido atacados pela tirania do urgente. E a tirania do urgente é aquilo que grita mais alto, ou seja, é a ideia de que aquilo que grita mais alto é o mais importante. E não é verdade, porque nem tudo aquilo que grita mais alto é o mais importante. Você precisa fazer essa análise hoje, ter um tempo de reflexão para pensar nas coisas mais importantes e para priorizar as coisas mais importantes. Há um teólogo batista, o Dr. Russell Shedd, ele disse uma frase muito importante, muito interessante, que tem a ver com disciplina, tem a ver com foco. Ele disse que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Segundo conselho, seja prudente ao se lançar a qualquer objetivo. Isso é uma lição muito importante que nós precisamos entender. Ao nos lançarmos a qualquer empreendimento, tarefa ou objetivo, nós precisamos de prudência. Jesus, ele deixa bem claro em suas palavras, no versículo 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Jesus nos deixa esse alerta. Nós precisamos fazer cálculos, precisamos nos planejar. O que acontece é que muitas pessoas, elas acabam ficando endividadas porque elas não fazem um planejamento, elas não são prudentes ao comprarem alguma coisa, não pensam, não fazem uma avaliação. Pessoas, às vezes, até mesmo entram em relacionamentos humanos, num namoro, pessoas até partem para um casamento sem fazer um cálculo disso tudo, sem pensar nos prós e nos contras. Você precisa entender esse segundo conselho, que é ser prudente antes de se lançar a qualquer objetivo. Em último lugar, valorize Deus acima de tudo. Pessoas disciplinadas são pessoas que colocam Deus acima de qualquer outra coisa. O mundo está marcado, a história do mundo está marcada por homens que colocaram Deus acima de tudo. Um desses homens foi o John Wesley, que foi um pregador do século XVIII. Esse homem era um homem extremamente inteligente, um homem que marcou a história da Inglaterra. A Inglaterra, ela foi livrada de ser atacada pela França na época, porque Deus levantou um homem chamado John Wesley. E John Wesley, posteriormente, ficou conhecido por fundar ou por iniciar um movimento chamado metodismo, que é o movimento dos métodos. Era um homem extremamente disciplinado. Esses são os conselhos que eu deixo para você hoje, da Palavra de Deus, para que você dê um jeito no jeitinho brasileiro e viva uma vida com excelência. Chegamos ao final de mais um programa Viva com Excelência e eu espero que você esteja sendo abençoado. E o nosso desejo é que você seja o nosso maior agente de divulgação através das redes sociais. E toda semana nós vamos colocar o programa na íntegra na nossa página lá no YouTube. Obrigado pela sua audiência e eu espero você no próximo final de semana, todos os domingos às 18h30, lá na Igreja Batista Betesda, que se reúne no Clube Atlético Piracicabano. Nós queremos repartir um pouquinho do que Deus tem dado para nós. Deus te abençoe, semana abençoada, viva com excelência e até a semana que vem.